Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando, mais um Kizomba Podcast para você aqui no canal Pod no BV. Olha, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, mas você tá esperando o quê, rapaz? Faz o seguinte, clica aqui ó, no inscrever-se embaixo aqui do seu vídeo, tá certo? Também ative os sininhos das notificações, viu? O YouTube saber que você tá aí ó, curtindo a gente, tá acompanhando o nosso podcast. Olha, hoje a gente tem um bate-papo muito legal. Lembrando que o nosso podcast, o Kizomba, ele é um apoio aí do CNA Idiomas do bairro Boa Vista, em Curitiba. Você tá afim de aprender inglês aqui? Dá uma passadinha. Tem o telefone aqui no rodapé do seu vídeo também. Para você que tá afim de aprender inglês, você sabe que, né, você pode ir pro mundo todo aí afora. Não passar vergonha não, meu amigo. É isso aí. Pelo menos você sabia o que você pedir para comer, onde que fica tal lugar. É isso mesmo. Gente, seguinte, estou recebendo hoje ela que é psicóloga, é escritora, uma pessoa muito gente boa. Já tive a honra de fazer uma live com ela, né, na minha fanpage, facebook.com/apresentador Edinho Barreto, junto com outras meninas também. Daniele Moscardi. Tudo bom, Daniele? Tudo jóia, Edinho. Muito obrigada por mais uma vez esse convite, querido, você e Maurício, da CNA. A oportunidade de estar aqui para a gente falar dos nossos livros. Pô, satisfação é toda nossa, né? Fala um pouquinho, quem é a Daniele, né? Eu fiz uma introdução aqui, mas fala um pouquinho aí do teu currículo. Você é psicóloga, especializada em alguma área, sim ou não? Então, eu sou psicóloga clínica de orientação junguiana. Eu trabalho com... O meu foco hoje é luto, ideação e suicídio, depressão, ansiedade. Trabalho também com idosos, né? Cuidados paliativos. Então eu foquei bastante nessa área porque foi o que veio apresentando, né? Trabalho bastante com... me especializei em psicologia analítica. Tô aí já rodeando pesquisas para um futuro, uma futura formação no Instituto Junguiano. Tô no grupo de pesquisa da UFPR, que é o grupo de estudos de psicologia analítica do Paraná, e a gente vai flertando com um grupo ou outro e estudando, né, se aprofundando nessa alma humana que é tão complexa e tão linda. A minha pergunta é o seguinte, depois de tudo isso que você falou que você faz, como é que você consegue viver, mulher? A gente tem que tirar um jeito, né? Eu falo muito para os meus pacientes, a gente tem que saber ter o controle, né? A gente tem que dar aquilo que está no nosso caminho, em frente às nossas atividades profissionais, sociais, mas a gente tem que ter vida, tem que ter pausa, porque senão o corpo grita. Administrar o tempo, né? Melhor, né? Sim, sim. A gente pode dizer hoje, Daniele, que assim, a humanidade está doente ou não? A humanidade está sensível. Eu vejo o ser humano muito complexo, muito doído e bastante fragilizado. Daniele, vamos começar então, para a gente falar um pouquinho desse livro Ecos da Alma Feminina, né? Que juntou 12 pessoas de áreas diferentes, né? Publicidade, propaganda, letras, psicologia. Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para a Graciela, né? Beijo, Graciela, aí ó. Beijo pra você, ela é coordenadora do curso de psicologia da Unibrasil também e foi a organizadora, né, do Ecos da Alma Feminina. Eu queria que você falasse um pouquinho do que se trata o Ecos da Alma Feminina. É um manual para nós, assim, que somos homens, que não temos aquela sensibilidade, né, de conhecer a fundo, né, a alma feminina. Do que se trata exatamente? Então, a Graciela é um ser humano especial, um ser humano incrível, e foi buscando esses vários femininos que tinham demandas a trazer, uma demanda de fala. E a gente foi juntando as poetisas, assim, bem como você falou, tem muitas psicólogas, pessoas de letras, pedagogas, e a gente foi juntando esses vários doídos, esses vividos, as suas histórias, bem como a complexidade do feminino. A gente fala muito que o feminino é algo ilegível, né? Que a gente não interpreta. Até no meu conto eu trago as variações da lua para trazer essas várias questões, né? A lua cheia, a lua minguante, quando ela mingua, enfim. E a Graciela, muito generosa, foi buscar pessoas que ela tinha afinidade, tinha uma certa afinidade com a escrita. E nós nos unimos, então fizemos aí um conto, cada uma no seu conto, no seu tempo, na sua partilha do que poderia trazer o ecos da alma feminina, ecoando mesmo. Alguns homens nos buscam e falam assim, mas eu posso ler algo meio feminista? É um livro de alma feminina que não impede o masculino, porque uma vez que somos masculino e feminino, nós temos essa habilidade de interpretar e ecoar em nós, né, essa questão do feminino e do masculino.
O Ecos está lindíssimo. Ele é uma participação muito linda de todas as meninas que entraram a fundo, né? A gente organizou, assim, são 12 meninas, mas na verdade são 14, porque tem a apresentação da Ana Sui, que é um beijo, Ana Sui, que é maravilhosa também. A Arie, que é outra psicóloga junguiana da minha área. Beijo, Arie, que é incrível, ficou muito bonito esse livro. Então, assim, dentro de todos os contos, os poemas, as poetisas ali se afortunaram com a possibilidade e realmente está muito lindo. E de onde que vem essa fonte de inspiração, assim, para vocês escreverem, por exemplo? São situações do cotidiano, alguma coisa da vida pessoal, por exemplo, que a gente sabe, né, que a vida pessoal da gente inspira muita coisa, né? Às vezes, assim, algum momento que você está vivendo, por exemplo, vamos supor, a pessoa que está apaixonada, por exemplo, né? Ela sabe, nossa, tem uma facilidade para escrever coisas, que ela viaja, vai não sei o que longe, ou algum problema que ela está passando, por exemplo, uma situação de luto, né, que a gente estava falando aqui e tal. Da onde que vem essa fonte de inspiração, por exemplo, particularmente sua, né, e das outras meninas que escreveram o livro lá? Então, eu acredito que todo escritor que coloca em prática esse esboçar, né, de sentimentos traz um pouco de si, um pouco da sua história. Acho que todo mundo traz um pouquinho, ainda que traga assim mascaradinho pela via da fantasia, do místico, do mito. Enfim, eu acho que a gente traz um pouquinho. Algumas trouxeram seus vividos, como a gente falou, né? Compartilhando de uma forma um pouquinho, né? Mascaradinha, fictícia, mas sim. Acho que todo mundo que escreve, que tem essa habilidade para escrever, traz um pouquinho de si, porque não tem como, né? É essência. Você tá passando para a escrita aquilo que é seu. Ainda que não seja, você traz um pouco da sua essência. Mas e tem muito aquela coisa assim de, por exemplo, vou escrever algo que eu gostaria de ser. Sim, tem muito também essa? Tem um conto da Jéssica Gutterville, que ela até coloca um pronome, que não é ela, para ela poder transcrever, porque ela é uma profissional maravilhosa, outra que eu mando beijo, que é alguém que no seu dia a dia se tornou alguém muito sério devido às suas demandas. Ela é profissional da área da saúde em termos de hospital, então ela se tornou alguém mais séria e ela queria trazer um lado mais diferenciado. Então, no conto dela, ela vai se despir, assim, de corpo e alma para poder trazer aquilo que ela realmente queria sem ser ela. Então, tem essa pegada também. A Graciela também traz uma pegada um pouco mais picante, saindo um pouco dessa professora, mestra, doutora, né? Para poder em prática não, na escrita, essa ideia dela também. A gente fala muito assim na questão da sensibilidade, né? Todo mundo sabe, né, que a mulher ela tem uma sensibilidade muito maior que o homem. E às vezes nós, que somos homens, a gente fala assim, mas mulher é um bicho difícil para entender, né? Por que a gente, assim, o que você acha que falta para os homens, além da sensibilidade que a mulher tem, aguçada e tal, né? O que você acha que falta para nós, assim, a gente entrar um pouquinho mais, deixar o machão, né, de lado, assim, e tal, entrar um pouquinho na mente da mulher, pra gente entender um pouquinho o universo feminino? O que você acha que falta, assim, pra gente ter, né, essa coisa de mulher é difícil para entender, né? Eu acho que hoje o masculino, ele tá muito mais sensível, muito mais empático à alma feminina. Eu vejo assim, se a gente pegar a história do mundo e ir lá para os primórdios dos tempos, a gente vê um homem que tinha que ser objetivo, ele ia para caça. Ele tinha que levar para casa comida, ele tinha que ser objetivo, ele não podia se apegar muito a essa questão emocional. E a mulher ficava ali cuidando da cria, dando atenção a tudo e dava então esse suporte ao homem quando voltava. Se a gente for pulando etapas até chegar aqui, a evolução é gigante. Eu vejo homens sensíveis, de alma feminina muito mais aguçada do que algumas mulheres que precisam ser objetivas. Eu acho que, como eu falo da metáfora da lua, das várias fases, né, que a mulher é mais complexa e o homem é mais objetivo, eu acho que cada um no seu patamar, a gente se encontra. Da mesma forma que para o homem é difícil desvendar esse mistério que é a mulher, para a mulher também é difícil. Às vezes fala, mas cabeça dura, não entendo como ele pensa assim. Então acho que precisa cada um estar no seu patamar para a gente buscar uma certa leveza, porque se formos muito iguais, será que funciona? Se formos todos femininos ou todos masculinos, será que vai funcionar, Dinho? Então eu acho que é importante a gente ter cada um no seu quadrado para que a gente
consiga transbordar um na alma do outro com essa essência masculina e feminina. E aí que entra o conceito da alma gêmea, né? Exatamente. Aquela coisa de um feito para completar o outro, digamos assim, né? O que um não tem, o outro tem, e aí se completam, né? Tá certo que às vezes naquela encrenca, aquela briguinha, mas tudo se encaixa no final. Sim. E é engraçado que, assim, interessante que você falou, a questão, assim, do homem das cavernas, não sei o que e tal, né? O homem sempre foi visto durante muitos anos, como o provedor. E a mulher é dona de casa, né? Aquela coisa assim, né? De repente, por isso que aí surgiu a questão do machismo, né? Que, né, perdurou durante muitos anos. E aqui você falou, agora está caindo aquela coisa do machismo, até do feminismo, né? Digamos assim, então chegando uma igualdade entre homem e mulher. E você acha assim, por exemplo, que essa questão da mulher hoje ser uma mulher mais independente, não depender somente o homem provedor, não sei o quê, o homem é o cabeça da casa, né? Como muitas, até religião, né? Fala muito isso, né? O homem tem que ser o cabeça da casa, a mulher tem que ser submissa, tal. Você acha que tem assustado alguns homens assim ainda, essa questão dessa igualdade, de a mulher ter o seu espaço? Você acha que isso tem assustado um pouco? Opa, peraí, essa mulher ela é muito independente para mim, tem muito... Eu acho que depende muito de cada masculino, de cada pessoa e dos seus suas várias buscas. Tem homens que ainda buscam mulheres que fiquem em casa cuidando dos filhos, para ele ser o provedor e ele tomar conta daquela família naquela ideia, naquela ideologia. Mas, num grupo geral, a gente vê homens querendo uma parceira mesmo. Parceira de vida, parceira de conta, parceira de filho, que tem essas várias variações de casamentos. Hoje tem casamentos lindíssimos, inclusive, que cada um mora num apartamento, eles namoram, eles degustam, normalmente casais mais velhos, né? Eu atendo, inclusive, que eles degustam essa ideia do namorar. Né? Já criaram filhos, já partilharam de toda a experiência profissional. Então, assim... Hoje, se a gente for falar num grande geral, algumas vezes, algumas mulheres mais... Eu não gosto de dizer essa palavra, mas não me parece ter outra, né? Esse empoderamento feminino, assim, assusta ainda alguns homens, né? Peraí, ela quer ser mais que eu, ela quer prover mais que eu. Em alguns casos, sim. Mas eu acho que não. Acho que na grande maioria as pessoas buscam alguém para partilhar. Uma parceria mesmo. Parceria mesmo para a vida, independente do que um faz, do que o outro faz nessa completude da vivência, de dividir a existência um com o outro. Ó, você que está gostando do nosso papo aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou convidar a Daniele para ela dar o Instagram. Tem o Instagram do livro, né? Ecos da Alma Feminina, para você que de repente, ó, a Daniele vai passar para você que tá aí, né, curtindo a gente, e tá aparecendo também aqui no GC, beleza? Vamos lá, Daniele, dá pro pessoal aí o Ecos é @Ecos da Alma Feminina, e a gente tem lá algumas dicas, alguns poemas, tem bastante vídeos das poetisas feito pela voz da Rose, maravilhosa, beijo Rose, que é uma das nossas autoras também, e fala um pouquinho desse universo do feminino, né? Dessa alma feminina que está aí, trazendo voz, não apenas pelo feminino, mas também para se misturar e transbordar na alma masculina. Que bacana. Ó, você que não se inscreveu no nosso canal, gente, não perca tempo, viu? Inscreva-se já. O papo vai render hoje aqui, hein? Eu tô sentindo que hoje nós vamos até 2 horas de podcast aqui. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Ô, Daniele, vamos falar um pouquinho agora? Vamos deixar... Esse aqui é o teu lançamento, né? O Borboletando, né? Isso. Vamos deixar para falar por último esse aqui, né? Vamos falar um pouquinho esse livro que eu achei interessante o tema dele aqui, ó. O título, né? E se felizes não foi para sempre. Esse livro aqui trata do quê? Do casamento? Alguma coisa assim ou não? Então, tudo começa na minha jornada com a grade escrita nesse primeiro livro, né? Segundo a gente estava fazendo, o Ecos é uma parte 2, digamos assim. Legal. A gente fez E Se o Felizes Não Foi Para Sempre, numa ideia de busca dessa questão de, e se meu casamento não deu certo, se aquilo que eu busco no outro, no feminino, no masculino, não deu certo, e aí? Né? Então a gente traz as várias variações e particularidades de um casal, de uma completude dessas essências que se misturam. Ali tem doídos, lutos, tem as várias facetas de um relacionamento, os vários combinados, né? Algumas trazem as suas particularidades do vivido, algumas trazem a ficção, romance e por aí vai. É um livro lindíssimo
que por conta dele, né, pela editora Tairu, que foi muito legal, traz a ideia de um segundo livro, que ficou com gostinho de quero mais, e com o Ecos a gente traz a ideia de Freud, né, e o que uma mulher quer. A gente faz um segundo. Então, começa no Nisso Felizes e vamos pro Ecos. Vamos falar um pouquinho a respeito da questão do relacionamento, emendando, né, que a gente já começou a falar um pouquinho de relacionamento dentro do Ecos da alma, né, feminina. E agora, nesse livro aqui, né, do Felizes, né, para sempre, será que, né, o pessoal é feliz para sempre mesmo? Você acha, por exemplo, assim, vamos entrar no mérito religioso, né, que a religião impõe demais, assim, acaba estragando o casamento de muita gente, tipo assim, não, você tem que aguentar porrada dentro de casa, você tem que aguentar humilhação, porque o importante é o seguinte, senão você vai ser mal visto pela sociedade ou aos olhos de Deus, né, aquela coisa de impor, falar assim, não, você casou e vai ter que aguentar e já era, um cara que é alcoólatra, uma mulher que é agressiva, e assim por diante, né? Você acha que tem muita essa interferência, digamos assim, da religião, por exemplo, né? Que sejam felizes para sempre, não sei o quê, até que a morte os separe. Você acha que isso aí acaba pegando mesmo, hoje, digamos, o casamento de hoje? Porque antigamente a gente sabe, né? Que tinha aquela coisa do, né, o homem provedor, a mulher dona de casa, tal, até beleza, aceitavam, né? Obrigatoriamente. Mas hoje, por exemplo, né, nos tempos modernos, digamos assim, você acha que isso aí é uma coisa que pega bastante? Puxa vida, até que a morte os separe, será? Sabe aquela coisa? Então, nós temos dois polos aqui, Edinho. Ainda existem pessoas amarradas a uma doutrina religiosa que prega que o casamento é até que a morte separe. Eu atendi uma mulher que está casada há 60 anos, apanha. Nossa. Está numa questão... Eles trabalham na igreja, eles fazem formação de casais. Então, eles têm todo um respeito e ela não pode sair desse casamento. Porque ela acha que é uma vergonha. Ela não vai se expor o marido e assim, ela é a provedora da casa. Tá? Meu Deus. O homem nunca trabalhou. Ela já abriu várias coisas para ele não provei. Provei e toma porrada ainda. Então, ainda existe, sim, uma coisa amarrada na religião que traz ainda essa cultura de que você tem que sobreviver a esse casamento e colocar um sorrisinho e dizer tá tudo bem. Caramba. Família Margarina. Por outro lado, a gente vê também, Edinho, casais que casam 4 meses depois, eles estão se separando. Um amor líquido, né? Bauman traz isso brilhantemente. A história do amor líquido. Então, assim, 880. Então, a gente tem que entender... Trazendo a ideia de seus felizes não foi para sempre, que a história do felizes para sempre a gente deixa na literatura. Porque é tudo muito bonitinho, redondinho, né? E feliz. Só que na vida real dói, sangra, pega, né? Então, o que a gente tem que entender? Enquanto o casamento flui de uma natureza leve, claro, vai ter desafio, a gente tem que encarar, a gente tem que segurar um na mão do outro, fingir demência, né? Às vezes ceder, enfim, ter voz, mas a base é o respeito. Então, se você entende que você está sendo respeitado nesse relacionamento, que você dá o respeito devido, ele vai fluindo. Quando se perde o diálogo, perde a admiração, perde o respeito, ele não tem como sustentar. Então, a gente tem que entender que o felizes para sempre nem é tão feliz e nem é para sempre. Talvez o felizes para sempre dure ali 1 ano, 2, né? Porque o infinito, às vezes, dura realmente 1 ano, 2 minutos. Então, é muito complexo. Mas também a gente tem que ter essa responsabilidade de casar, ficar 4 meses, amor, 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 e essa liquidez, né? De não amo mais, odeio, e a gente vê muito isso. Então, o mundo tá perturbado nesse sentido, e a gente precisa se entender. E como que a gente se entende para se relacionar? A gente tem que estar completo por nós mesmos. Sabe por quê, Dinho? Porque só eu sei aonde dói, aonde falta, aonde eu não quero mais, não é o outro. Eu vejo assim alguns casais, o que eu quero comer, fulana? O que a gente... Não, é você que tem que saber. Porque é você que sabe onde dói e onde pega. O outro vai transbordar a sua essência e não completar a sua vida. Você pegar a sua vida, entregar na mão do outro e dizer, me faça feliz, é de uma responsabilidade horrenda, né? E de algo muito perigoso, né? Você dá a tua felicidade para o outro, prover isso. Então, cabe exclusivamente a você ser o provedor da sua felicidade. Estando bem, transbordar na vida do outro vai ser muito mais fácil. Poxa, que legal. Porque assim, ó, muitas vezes a gente pensa, né? Eu quero alguém para me fazer feliz.
É isso que você acabou de falar. Né? A gente transfere a felicidade para outra pessoa, né? Então é uma coisa bem perigosa isso aí. Nossa. Então, na verdade, a gente tem que buscar uma pessoa que a gente possa se completar, digamos assim, né? Porque a gente vem de culturas diferentes. Sim. Né? Você vem de uma criação, a pessoa vem de outra, então há um choque cultural debaixo do mesmo teto, assim, né? Quando juntam as escovas de dentes, né, que o pessoal fala e tal. Então, como é que você lida um pouco com isso aí? Você acha que o orgulho, por exemplo, de repente, ele é um dos motivos pelo qual o relacionamento desmorona e tal? Ah, não, eu tenho minha cultura, acabou, não vou mudar e já era, você tem que aceitar, aceita que dói menos. Tem muito essa questão, assim, nos relacionamentos de hoje ou não? Tem muito. Tem pessoas que são, não, ou vai conforme a minha música ou não vai, né? As pessoas colocam, impõem, né? E não é por aí. Eu acho que você tem que ter o respeito. Você sendo budista, eu espiritualista, nós temos que nos respeitar. E eu acho que é isso que falta no mundo hoje, Edinho. O nosso país está dividido. Então, assim, se as pessoas conversassem, mas conversassem ouvindo o outro, não só falando. Porque eu vejo as pessoas querendo desconstruir a ideologia, a cultura, o que faz sentido pro outro. Impor, e não ouvem. Impor não é a questão. Acho que se você tem um diálogo fluido, nossa, é leveza. Agora, se você não tem e você quer impor, ou a carência, né? A gente vê muitas pessoas, mas eu sou carente, eu preciso... Gente, mas essa carência é muito sua, você que tem que dar conta dela. O outro pode te acolher? Pode, né? Quando a gente tem um parceiro, a gente vai esperar que o parceiro te acolha, segure na tua mão, assim como... Mas tem que ser uma troca. Relação é troca, seja ela de profissional, amoroso ou qualquer que seja, tem que ser troca, tem que ser leve, porque só um se doa, só um faz, chega uma hora que enfraquece e não sustenta a relação. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão do luto que você falou, né? Porque, assim, a gente está falando do luto aqui na questão do relacionamento, seria isso, né? No caso do livro. Por exemplo, assim, vamos supor, a pessoa tá 20 anos casada, ou sei lá, de repente, né? Que nem você falou, aquela coisa do amor, I love you, não sei o que e tal, né? De repente separou, né? Fala, poxa vida, cara, eu achei que era ela, a mulher da minha vida, pô, achei que fosse ele, o cara, entendeu? Que, né, ia me fazer, assim, sentir aquele friozinho na barriga pro resto da vida e tal, aquela coisa assim. E de repente, há aquele rompimento, né? Ou seja, por, né, diversas questões e tal. Para a pessoa, por exemplo, seguir em frente no relacionamento, né? De repente, eu vou arrumar uma outra pessoa, eu preciso retomar minha vida, eu tenho que voltar a viver, eu tenho que conhecer alguém, não sei o quê. O ideal seria o quê? Primeiro a pessoa se curar daquele relacionamento anterior, para evitar comparações com o próximo que ela for arrumar, ou você acha que, de repente, o erro de muita gente hoje está em o tapa-buraco? Eu vou arrumar alguém para poder esquecer o outro lá. O que você diz a respeito disso? Primeiro a gente tem que entender quando as pessoas chegam até mim e falam, nossa, eu tenho um relacionamento de 20, 25 anos e ele não deu certo. Pera lá, 20, 25 anos não deu certo. Deu certo 20, 25 anos. Então, a vida é ciclo. Ciclo abre, ciclo fecha. A gente entendendo isso, a gente tem que elaborar o luto. Porque o luto não é só algo do físico, é algo do simbólico. E aí que entra o luto dessa questão amorosa. Então, você entendendo que você tem que passar por todas as fases do luto, você vai, no seu tempo, elaborando, porque não é fácil você conviver com uma pessoa que você idealizou a vida, 20, 25 anos, de repente não tem. Muitas pessoas conseguem fazer esse fechamento de ciclo de forma legal, algumas não. Elas fecham um ciclo com muita dor, com muito ruído, uma querendo atrapalhar a vida do outro, e daí dificulta, sabe? Não, mas como assim? Você tá me largando pro outro? E daí vem essa questão do tapa-buraco, né? Do ego ferido, né? O ego fala muito alto. Como assim me trocou por outra mulher, por outro homem? Enfim. Então, a gente tem que entender que a gente passa por ciclos na vida. E o luto, seja ele simbólico ou físico, é importante. Primeiramente, você entender por que você está naquela situação, o que fez fechar aquele ciclo. Elaborando isso, passar por todas as fases do luto e dar continuidade na sua vida. Claro que eu falando assim, de uma forma objetiva, é muito fácil, né? Aquilo que eu falo. Falar é tudo muito bonitinho e na vida é mais doído. Mas encarar. Acabou, a pessoa não tem mais condição de sustentar aquela relação e buscar
transbordar na vida de outras pessoas, buscando a sua história, buscando a sua real fonte de felicidade, que já não era mais ao lado daquele sujeito, daquela pessoa, enfim. Então, assim, o que as pessoas não aceitam, Edinho, que eu vejo muito, mas eu quero, mas ele não te quer, mas eu quero ele vai voltar para mim a todo custo, a minha felicidade depende dele. Não é assim. Quando a pessoa se respeita e entende que a felicidade depende dela, um relacionamento, seja ele 1 ano ou 20, 25 anos, a pessoa tende a ter uma objetividade e buscar o caminho dela de uma outra forma, num novo ciclo que vai se abrir. Agora, quando ela fica batendo na tecla, aí dá murro em ponta de faca, se machuca. Nossa, eu vejo pessoas assim transtornadas, que elas não conseguem elaborar esse luto, e é doído. A Daniele vai falar pra gente como é que faz para você adquirir, de repente, essas obras e tal. O Daniele, conta para nós aqui, os 2 livros que a gente falou até agora, né? Como é que o pessoal adquire, de repente, para presentear alguém? Porque eu sempre falo o seguinte, eu gosto muito de pegar nos livros, eu não gosto de ler livro em PDF. É uma coisa assim meio sem graça, né? Você fica ali naquela tela pequena. Eu gosto daquela coisa de folhear, igual, né, os CDs antigamente, né? Capa de disco, né? Que você tinha lá no CDs, lá os encartes, as letras de músicas e tal. Então, como é que o pessoal, de repente, quer presentear alguém com essas obras maravilhosas aí? Como é que faz? O Se o Felizes Não Foi Para Sempre, ele é da editora Tairu, e ele está nos vários sites da Americana, da Amazon, ou até mesmo pela editora. O Ecos da Alma Feminina, da editora Instituto Memória, também está com e-book, os 2 estão, e pelos vários sites da Americana, Amazon, ou até mesmo pela editora. Legal. Vamos falar agora dessa obra sua aqui, né? Borboletando. Olha só que legal, bacana. O que se trata Borboletando? Por que desse nome, né? Vamos começar assim, né? Borboletando. Então, para algumas pessoas não vai fazer muito sentido, mas para mim os sonhos são algo essencial e simbólico na minha vida desde sempre. Eu sonhei eu estava num palco e uma mulher me chama para me apresentar como autora do Borboletando. Borboletando, na nomenclatura da literatura, não existe, é borboleteando mesmo. Mas eu falei, olha, tem uma licença poética e eu preciso usar o borboletando porque o meu sonho falou que era. Olha. Então, o Borboletando, ele está engavetado há 23 anos. Uau. Eu escrevi ele como fonte de diário e fui escrevendo, ele era imenso, eu fui diminuindo. Então, várias pessoas diziam, Dani, vamos fazer Borboletando, né? Na época não tinha ainda o título, vamos escrever. E eu, não, deixa pra lá, vamos deixar. E, de repente, começou a vir muito forte e eu senti que, depois dessa questão do Seu Felizes e do Ecos, me aguçou muito, sabe? Eu tive grandes inspirações que me colocaram para trazer o Borboletando para voar, né? Então, eu trago ele a partir da história da Briana, que atravessa ali o século XIX em Atrani. Atrani é uma cidade no sul da Itália, que é um vilarejo onde hoje tem 900 pessoas, e em cima de toda essa Itália, todo o romance, tem os vários doídos, tem uma questão muito espiritual, né? A Briana se encontra na espiritualidade dos seus vários doídos, o luto que acomete a vida dela, e ela precisa ressignificar. Então, a grande pegada desse livro, eu digo que a mensagem é a gratidão e a fé, porque o ressignificar a vida nem sempre é fácil, né? Os dissabores, ainda que você já tenha passado por muitos, eles vão voltar. Tem uma frase que eu falo mais ou menos assim, que a gente precisa nos nutrir, né? Que a vida é que nem um batimento cardíaco. A gente precisa nos nutrir quando estamos no alto, com tudo aquilo que nos rodeia, que nos fortifica, para que quando a gente estiver lá embaixo, a gente ter a humildade e a paciência de sair daquele ciclo e retomar a vida, né? O ressignificar. Então, o luto se faz presente, o romance, a espiritualidade, a questão dos vários doídos e ruídos da alma, né, que acabam nos fortalecendo muitas vezes, mas nos enfraquecendo por vezes. Então, é uma forma de gratidão por tudo que eu já passei na minha vida. Esse livro traz muito de mim, muito de mim. E assim, é um presente que, para mim e para os meus familiares,
que fomentam não só com a minha alma, com a alma dos meus queridos que já se foram, da minha família, dos meus filhos, do meu marido, dos meus tios, enfim. Então eu acho que é um ressignificar da minha história esse livro saindo do forno agora. Então a gente pode dizer que foi um sonho que se tornou realidade, literalmente, né? De certa forma. Na verdade, foi no começo um certo pesadelo, porque eu não tinha coragem, né, de me despir. Tá aí a Briana totalmente exposta, de costas nua, né, para esse borboletar da vida agora. Que legal. E assim, ó, esse livro, por exemplo, teve participação de mais alguém ou foi só, tipo, como se fosse uma, digamos, uma autobiografia, né, entre aspas, digamos assim? Eu não gosto de dizer que é uma autobiografia, eu acabo me colocando ali no romance, né, porque eu tive que fazer toda uma questão fictícia, mas sim, ele tem muito da minha história, né, então... eu tenho a apresentação da Adri Lopes, maravilhosa, que segurou na minha mão, dado o momento, eu falei, olha, eu acho que a gente vai deixar, né? Aí a Gabriela Echeverri, que fez o prefácio, tanto a apresentação quanto o prefácio estão lindíssimos, seguraram na minha mão, não, vamos fazer voar essa borboleta, vamos trazer para o mundo, né, essa história mítica, mística de um ressignificar de alma tão bonito, vamos levar... E olha, Edinho, eu tenho recebido tantos presentes, tanto físico quanto em mensagens, em escrita, assim, as pessoas se identificando com a obra, dizendo, nossa, eu precisava muito disso, eu quero mais livros, vou presentear pessoas. Nossa, que corajosa que você foi em se despir mesmo, né? E assim, eu tenho muitas pessoas que eu sou muito grata por compor, me ajudar, né? É uma obra minha, mas que me ajudaram nesse projeto aí que ficou lindíssimo. Que show de bola. E assim, para a pessoa que de repente quiser adquirir esse livro, quiser maiores informações, tem o seu perfil do Instagram também, sim, né? Sim. O pessoal que de repente quiser saber um pouquinho mais, pode te mandar um direct também, ou pode entrar em contato, né, com você através do teu, né, da tua clínica também, tudo certinho e tal, né? Como é que a pessoa faz para adquirir o Borboletando? Borboletando é da livraria CRV, né? E ele tá por enquanto ainda na editora, ele foi lançado dia 30 de novembro agora na Livraria da Vila do Pátio, então o livro físico está na Livraria do Pátio Batel. Ah, legal. E pelo site ainda está somente na CRV, na editora CRV. Ou se quiser entrar em contato comigo, a gente também pode ajudar aí nessa busca. Legal, maravilha. Ó, lembrando que vai aparecer aqui no rodapé do seu vídeo, tá bom? Para você que de repente quer adquirir qualquer um desses livros aí, tá? Fique à vontade. Entre em contato com a gente, entre em contato com a Daniele também, o pessoal, né, que participou aí da obra. E é isso aí, Daniele, olha, dá suas redes sociais mais uma vez aí pro pessoal que tá curtindo a gente, o pessoal quiser entrar em contato, fica à vontade aí, quiser deixar o telefone da sua clínica também, de repente pra galera que, né, tá em busca aí, de repente, ó, um equilíbrio, aquela coisa, a gente sabe que a coisa não é fácil hoje em dia, depois de tudo que a gente passou, né, então assim, a gente teve perdas irreparáveis na nossa vida, né, então eu falo por mim, né, também que eu passei por um período, foi o pior ano da minha vida, digamos assim, então, mas a gente tem que, né, continuar vivendo por eles, né, digamos assim. Então, eu queria que você fizesse um convite para o pessoal que está nos assistindo aí para, de repente, dar aquele up na vida. Né? Gente, eu fico à disposição. Obrigada mais uma vez, Edinho, pela oportunidade de fala, né, por trazer o nosso trabalho. Então, no Instagram eu tô como @Daniele Moscardi, no Facebook Daniele Moscardi, e meu telefone de contato é 41 99229 3367. Gratidão pela oportunidade, por trazer nossa voz, né, o feminino e o masculino, para que a gente possa junto estar cada vez melhor, mais unido e mais leve, gente. Vamos trazer leveza para nossa vida. Bom, Daniele, primeiro eu quero agradecer mesmo de coração, né, você ter vindo aqui, né, você agradeceu, mas a gente que tem, né, que agradecer, porque nós aprendemos muito aqui durante esse bate-papo, foi bem legal, né, e quero convidar você a voltar mais vezes aqui com a gente, viu? Obrigada, Edinho, obrigada a CNA também por nos acolher, né, nessa manhã tão gostosa. E muito legal a sua alma sensível masculina querendo entrar nesse universo feminino aí pra gente caminhar junto. Então, gratidão, que tenhamos um ano mais leve, mais cheio de esperança e mais unidos. Feminino e masculino de mãos dadas. Com certeza. E viva nossas mulheres, né? Gente, olha, um beijo grande pra vocês.
Até a próxima. Ó, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Ative o sininho das notificações aí pro YouTube. Falar, ó, esse vídeo é bom pra você, tá certo? Então, gente, ó, beijo pra todo mundo. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.